16 de abril de 2024, terça-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Terçou. E hoje nós vamos meditar os Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, até o capítulo 8, versículo 1a. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio dos anjos, e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje nós contemplamos o desfecho da história do protodiácono Estevão, o protomártir, da igreja, o primeiro mártir da igreja nascente. Um momento um pouco tenso, triste, mas ao mesmo tempo com um olhar de sabedoria, um momento de grande alegria, porque Estevão, eminentemente próximo da sua partida, do seu martírio, ele pôde ver Jesus, ele pôde contemplar o lugar para onde ele estava a caminhar naquele momento. Meus queridos, eu gostaria de meditar com vocês um pouquinho o comecinho desse texto, a frase que Estevão fala para os judeus, aqueles membros do judaísmo que estavam quase para martirizá-lo. Homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. Olha, uma frase bastante forte para nós. Incircuncisos de coração e de ouvido, insensíveis. Meus queridos, nós olhando esse texto de hoje, a gente pode chegar até a criticar, a condenar esses homens que martirizaram Estevão. O que acontece, minha gente? Acontece que nós procedemos em nossa caminhada da mesma forma, em muitos momentos. Em muitos momentos nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus, incircuncisos de coração e ouvido. Vou dar algum exemplo. Quantas vezes nós percebemos que as coisas não estão indo bem, e nós continuamos, nós
insistimos em coisas que não estão nos levando para a vida, para a alegria, para a felicidade. Todos nós. Olha, você está vendo que não está legal uma coisa, você está vendo que não vai muito adiante. Por que você insiste? Por que você insiste? Né? Homens insensíveis, eles estavam ouvindo a voz de Estevão que proclamava, ele estava cheio de sabedoria, cheio do Espírito, a voz que denunciava o que não estava legal na vida deles, mas eles insistiram até o ponto de chegar ao assassinato deste santo homem. Nós procedemos da mesma maneira, quando nós insistimos em coisas que não valem a pena. Eu tenho dito para uma pessoa esses últimos dias, para de ficar insistindo em coisas que não te faz bem. Se liberte, jogue para trás, deixe para trás aquilo que ficou para trás, jogue para trás esses sentimentos ruins, não leve com você o que não vale a pena. Mas nós, meus queridos, somos insistentes, muitas vezes, nas coisas que não são de Deus. Esses homens, olha, o texto dos Atos dos Apóstolos está dizendo que Estevão começou a falar algumas verdades iluminado pelo Espírito Santo. Eles tamparam os ouvidos para não ouvir. E neste momento eles avançaram contra Estevão com pedras e o mataram. Às vezes, nós fazemos a mesma coisa com Deus. Deus está falando, olha, não é esse o caminho, não é essa a ideia, não mude o seu sentido, mude a sua direção. E a gente chega ao ponto de tampar os ouvidos. Para, recomeça. Né? Se oriente por um caminho salutar, por um caminho de vida, por um caminho de prosperidade, por um caminho de vitória. Né? Meus queridos, isso vale para todos os âmbitos da nossa vida. O padre vai dar alguns exemplos aqui, para que você possa entender concretamente o que eu estou falando, senão fica muito abstrato. Pega, por exemplo, viu, minha gente, são somente exemplos. Pega, por exemplo, vida profissional. Você se decidiu em investir em certa coisa na sua vida profissional, tomou certa decisão e você, tá bom, a gente não sabe o que vai dar certo na vida e o que não vai dar. Com toda certeza, se nós soubéssemos, ninguém erraria, ninguém faria algo desconcertante ou que causasse frustração, não é verdade? Se existe frustração, decepção, é porque a gente não sabe o que vai dar. Mas a gente acredita que dê certo. Ora, você investiu numa profissão, você está vendo que não está vingando, você está vendo que você tem muito mais potencial do que isso, e você não está indo mais para frente? Para um pouco, reflita, reze, peça a iluminação do Espírito Santo, e se necessário, abandone, vá por outros caminhos. Analise o seu potencial, aquilo que você tem dentro de você. Né? Outro exemplo, agora na vida afetiva, na vida afetiva, humana afetiva, os relacionamentos. Às vezes eu tenho a oportunidade de orientar alguns jovens que namoram, que estão em certos relacionamentos, e a pessoa vem se queixar de coisas, e eu falo assim, olha, você já conversou, já deu oportunidade para a pessoa retomar, para a pessoa se reorientar, entrar num outro caminho, num outro modo de viver? Não deu certo? Você está num relacionamento que não é um casamento, não é nada, algo mais sério, ou um passo muito mais profundo? Cai fora, termine e bora para outra. Ai, padre, mas eu gosto, mas não sei, minha filha, meu filho, você vai insistir numa coisa que você já tem certeza que não é para você, que não foi o que Deus preparou para você. Você tem um potencial tão grande para um relacionamento muito mais frutuoso, e você vai ficar insistindo nisso? Há possibilidade? Ai, não há, padre, porque já tentei várias vezes. Então, o que você está fazendo da sua vida? É um exemplo da vida afetiva. Eu posso também dar um exemplo na vida pastoral da igreja. Minha gente, se eu quiser dar o exemplo, a gente vai ficar o dia inteiro aqui o padre falando de exemplos. No serviço da igreja.
né? Pega, por exemplo, uma pessoa eu gostaria de cantar na igreja. Aí você vai lá, você vai cantar na igreja e você vai percebendo que você não consegue se adaptar aos tons das músicas, você desafina, você não consegue entrar no tempo, no compasso musical, você percebe que você está atrapalhando os outros. Perceba que você não tem dom para isso. Cai fora, vai servir a igreja de outro jeito. Ai, padre, o senhor é muito, muito racional, muito rude. Não, eu sou prático. Prático, prático, prático. E tudo isso tem relação com esse texto que nós acabamos de ouvir. Tudo isso tem relação, minha gente. Por quê? Porque Estevão estava falando a verdade e eles tamparam os ouvidos e não quiseram ver nem ouvir, nem enxergar, não quiseram enxergar nem ver e nem ouvir a verdade. Por quê? Porque não queriam mudar. Eles quiseram deliberadamente continuar no erro. E às vezes a gente faz isso da mesma maneira. E o erro que eles cometeram nesse texto de hoje causou simplesmente a morte de um santo inocente, né? Morte tal essa que eles haverão de prestar conta nos dias do juízo. Eles haverão de prestar contas. Na nossa vida, talvez os nossos erros não produzam assassinato de ninguém, mas os nossos erros produzem consequências de muito sofrimento da nossa própria vida. Por isso que a reflexão de hoje, essa palavra de hoje deve nos levar. Hoje eu estou convidando você a refletir um pouquinho a escolha desses judeus em relação a Estevão. Uma outra vez que caiu esse texto, no tempo do Natal, no dia de Santo Estevão, eu refleti a parte de Santo Estevão. Hoje nós estamos refletindo a parte dos judeus. Pessoas cabeça duras, insensíveis, não querem ouvir a Deus, não querem ouvir os sinais da vida, né? Coração fechado, aqui que fala incircuncisos, né? A circuncisão, ela desobstrui o órgão genital masculino. Não sei se vocês sabem o que é circuncisão, se vocês não sabem o que é, aliás, circuncisão. Se vocês não sabem, pesquisem. Circuncisão é uma cirurgia que se tira tudo aquilo que envolve o órgão genital masculino e o deixa desobstruído, livre, né? No caso, nesse sentido, a circuncisão do coração é a liberdade do coração para que Deus possa falar, para que Deus possa mostrar. A liberdade do ouvido é se deixar mover, se deixar tocar pela voz de Deus e, se necessário, mudar alguma coisa. Não se sentir preso. Mas a incircuncisão de coração e de ouvido é o fechamento. É você não querer ser desobstruído, de fato ser orientado por Deus. É muito bonito esse texto, que relaciona uma prática da medicina a uma prática teológica. É muito bonito esse texto. Então, minha gente, olha, que nós hoje, refletindo nossa vida, perceba o que não está legal na sua vida conjugal, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Perceba o que precisa ser mudado, o que precisa ser deixado para trás e o que precisa ser acrescentado. Talvez esteja carecendo de alguma coisa, alguma dimensão na sua vida. Então, reflita, tenha hombridade, tenha sinceridade consigo próprio, para que você possa viver melhor, para que você possa viver de maneira mais próspera em todas as dimensões da sua existência. Que Deus te dê o dom da sabedoria. Ontem, o texto que falava de Estevão, ele falava do dom da sabedoria. Estevão era um homem cheio de sabedoria. Ninguém o pegava nas palavras. Todos tentavam apanhá-lo em alguma frase. Ninguém conseguia. Era um homem sábio, cheio de Deus. Sabia o que precisava falar, na hora que precisava falar, o que falar, quando falar. Que nós também saibamos não somente o falar, mas o agir. O que fazer, quando, como. Deus seja a nossa orientação sempre. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.